Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Já exploramos os fundamentos da LGPD, sua importância estratégica para o seu negócio e os direitos que seus clientes, funcionários, parceiros possuem sobre seus próprios dados. Hoje, vamos mergulhar em um dos pilares mais cruciais da Lei Geral de Proteção de Dados. Um conceito que, se bem compreendido e aplicado, pode ser a chave para construir uma relação de confiança inabalável com seu público, o consentimento. Você já deve ter se deparado com caixinhas para marcar "Eu concordo" em sites, ou ter sido perguntado se aceita receber e-mails de marketing. Por trás dessas interações está o conceito de consentimento, que a LGPD regulamenta de forma muito específica e rigorosa. Para muitos, o consentimento parece apenas mais uma burocracia, mas para o seu negócio ele é muito mais do que isso. Ele é a manifestação da vontade do seu cliente, a permissão clara e inequívoca para que você utilize os dados dele. Ignorar as regras do consentimento na LGPD não é apenas um risco legal, é um risco para a sua reputação, para a sua capacidade de se comunicar com seu público e, em última instância, para a sustentabilidade do seu negócio. Neste vídeo vamos descomplicar o consentimento, explicar o que o torna válido, como sua empresa deve obtê-lo corretamente e, o mais importante, como você pode transformar essa exigência legal em um diferencial competitivo. Entender o consentimento é fundamental para garantir que seus dados sejam usados apenas da forma que você realmente autoriza e que seus clientes confiem plenamente em você. Eu sou o Dr. Robson Nascimento, advogado especialista em LGPD, Direito Civil e Empresarial. Quero que você entenda a LGPD e vou estar aqui ao seu lado apoiando sua jornada. O que é consentimento na LGPD e por que ele é tão rigoroso? Na LGPD, o consentimento é definido como uma manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Para as empresas, cada uma dessas palavras tem um peso enorme e implica em ações concretas. Vamos detalhar. Livre significa que o titular não pode ser forçado, coagido ou pressionado a dar seu consentimento. Não pode haver ameaças, chantagens ou qualquer tipo de desvantagem se ele decidir não consentir. Sua empresa não pode, por exemplo, negar um serviço essencial ao cliente só porque ele não consentiu em receber e-mails de marketing. O consentimento deve ser uma escolha genuína do seu cliente ou funcionário. Você precisa revisar seus processos de cadastro e termos de uso para garantir que não há nenhuma prática que possa ser interpretada como condicionamento ou coerção. A liberdade de escolha do seu cliente deve ser respeitada acima de tudo. Informada. O titular precisa saber exatamente para que seus dados serão usados. Sua empresa deve explicar de forma clara, simples e completa qual a finalidade do tratamento, quais dados serão coletados, por que eles são necessários, por quanto tempo serão guardados e com quem serão compartilhados. Não pode haver letras miúdas, informações escondidas ou juridiquês complicado. Sua política de privacidade e seus termos de consentimento devem ser transparentes e escritos em linguagem acessível. Invista em clareza para que seu cliente entenda o que está autorizando. Isso evita futuras reclamações e fortalece a confiança. Inequívoca. A manifestação de vontade do titular deve ser clara e sem margem para dúvidas. Não pode ser algo presumido ou implícito. O titular precisa fazer uma ação afirmativa, como clicar em um botão "Eu concordo", marcar uma caixa de seleção não pré-marcada ou assinar um termo. O silêncio, a inatividade ou a simples navegação em um site não valem como consentimento. Aquelas caixinhas de "Eu concordo com os termos" que já vêm marcadas por padrão não são válidas pela LGPD. Você precisa que o cliente ativamente marque a caixa, demonstrando sua vontade inequívoca. Isso exige uma revisão dos seus formulários e sistemas de coleta de dados. Para uma finalidade determinada, o consentimento é sempre vinculado a um propósito específico e limitado. Se sua empresa quiser usar os dados para outra finalidade no futuro, ela precisará de um novo consentimento do titular, a menos que haja outra base legal que justifique o novo uso. Você não pode coletar um e-mail para enviar uma nota fiscal e depois usá-lo para marketing sem uma nova permissão.
Mapeie as finalidades para cada dado coletado. Se você tem múltiplas finalidades para um mesmo dado, e-mail para nota fiscal e para marketing, você precisará de consentimentos separados para cada uma delas. Isso exige organização e clareza nos seus processos. Em resumo, o consentimento na LGPD é um sim consciente, voluntário e específico, dado pelo seu cliente, para que seus dados sejam usados de uma forma muito bem definida. É a sua permissão explícita para o tratamento dos seus dados, e sua empresa é responsável por provar que obteve essa permissão de forma correta. Como você deve obter o consentimento corretamente? Para as empresas, obter o consentimento corretamente é um desafio e uma responsabilidade que exige atenção aos detalhes. A LGPD exige que o processo seja transparente e que o titular tenha total clareza sobre o que está autorizando. Veja algumas boas práticas e requisitos que sua empresa deve seguir. Linguagem clara e simples. Esqueça o juridiquês. Os termos de consentimento, as políticas de privacidade e os avisos devem ser escritos em uma linguagem que qualquer pessoa possa entender, sem termos técnicos complexos. O objetivo é informar, não confundir. Use frases curtas, parágrafos concisos e evite jargões. Sua comunicação deve ser acessível ao seu público. Finalidades específicas e separadas. Cada finalidade para o tratamento de dados deve ser apresentada de forma separada e clara. Se sua empresa quer usar o e-mail do cliente para enviar a nota fiscal, para marketing e para pesquisas de satisfação, ela deve pedir consentimentos separados para cada uma dessas finalidades. Não pode ser um pacote onde o cliente concorda com tudo de uma vez. Isso permite que o cliente escolha o que ele realmente quer autorizar. Caixas de seleção. Aquelas caixinhas de "eu concordo com os termos", que já vêm marcadas por padrão, não valem como consentimento na LGPD. O titular precisa ativamente marcar a caixa, clicar em um botão ou realizar alguma ação que demonstre sua vontade inequívoca. O silêncio ou a inatividade não são considerados consentimento válido. Isso garante que o consentimento seja livre e voluntário. Evidência do consentimento. Sua empresa precisa ter um registro robusto de que o titular deu seu consentimento. Isso pode ser um log de sistema com data e hora, o endereço de IP do usuário, o termo de consentimento assinado digitalmente ou fisicamente, ou um registro de qual versão da política de privacidade foi aceita. Essa evidência é crucial para que sua empresa possa comprovar que obteve o consentimento de forma válida, caso seja questionada pela ANPD ou por um titular. Facilidade para revogar. Assim como é fácil dar o consentimento, deve ser igualmente fácil revogá-lo. Sua empresa precisa oferecer um mecanismo simples e acessível para que o titular possa retirar sua permissão a qualquer momento. Isso pode ser um link de descadastrar no rodapé de um e-mail, uma opção nas configurações do perfil do usuário em um aplicativo ou site, ou um canal de atendimento específico para solicitações de dados. A dificuldade em revogar o consentimento é uma violação da LGPD. Imagine que você tem um e-commerce. Ao finalizar uma compra, você pede o e-mail do cliente para enviar a nota fiscal. Se você também quiser enviar promoções e newsletters, você deve ter uma caixa de seleção separada, não marcada, com a frase "Desejo receber e-mails com promoções e novidades da loja". Ao lado, um link para a sua política de privacidade. E em cada e-mail de marketing enviado, um link claro e visível para cancelar inscrição. Se você não seguir esses passos, estará em risco de multas e de perder a confiança do seu cliente, que se sentirá invadido por comunicações não solicitadas. Quando o consentimento não é a única opção, é fundamental que sua empresa entenda que o consentimento é apenas uma das 10 bases legais que a LGPD prevê para o tratamento de dados pessoais. Isso significa que nem todo tratamento de dados precisa do consentimento do titular. Existem outras situações em que sua empresa pode tratar dados sem pedir permissão explícita, desde que haja uma base legal válida e bem documentada para isso. Identificar a base legal correta para cada operação de tratamento de dados é um dos primeiros passos da adequação à LGPD. As principais bases legais, além do consentimento, são cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Se uma lei ou regulamento exige que sua empresa colete ou guarde um dado, você não precisa do consentimento.
Por exemplo, sua empresa precisa guardar dados fiscais de clientes e funcionários para emitir notas e pagar impostos, pois é uma obrigação legal. O RH precisa coletar dados para cumprir obrigações trabalhistas e previdenciárias. Execução de contrato ou procedimentos preliminares. Se o tratamento dos dados é necessário para cumprir um contrato que você tem com o titular ou para iniciar um contrato, por exemplo, seu e-commerce precisa do endereço do cliente para entregar um produto que ele comprou. Seus dados bancários são necessários para o pagamento de um serviço que você contratou. Exercício regular de direitos em processo, para uso em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. Sua empresa pode usar dados para se defender em um processo, por exemplo, proteção da vida ou incolumidade física, em situações de emergência, para proteger a vida ou a saúde do titular ou de terceiros. Por exemplo, um hospital pode usar dados de saúde de um paciente inconsciente para salvá-lo. Tutela da saúde. Para procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Clínicas e hospitais podem tratar dados de saúde para fins de diagnóstico e tratamento. Crédito. Para a proteção do crédito, como consultas a órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa. Sua empresa pode consultar o CPF de um cliente para avaliar o risco de inadimplência. Legítimo interesse. Essa é uma base legal mais flexível, mas que exige um cuidado maior e uma análise de impacto à proteção de dados. Permite o tratamento de dados quando há um interesse legítimo da sua empresa ou de terceiros, desde que não viole os direitos e liberdades fundamentais do titular. Por exemplo, sua empresa pode usar dados de clientes para melhorar seus produtos e serviços, para detectar fraudes ou para marketing direto, em alguns casos, desde que isso não prejudique o titular e que você tenha feito uma análise de risco e demonstrado que o seu interesse legítimo prevalece sobre os direitos do titular. Estudos por órgão de pesquisa. Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantindo a anonimização dos dados sempre que possível. Execução de políticas públicas. Para a execução de políticas públicas pela administração pública. É crucial que sua empresa identifique a base legal correta para cada tipo de tratamento de dados. O consentimento não é a única opção, e muitas vezes outras bases legais são mais adequadas e menos suscetíveis à revogação. Um mapeamento de dados bem feito e a orientação de um especialista em LGPD são essenciais para essa definição. O direito de revogar o consentimento, o poder do titular em suas mãos. Um dos direitos mais importantes que a LGPD te dá em relação ao consentimento é o direito de revogar a qualquer momento. E o melhor, essa revogação deve ser gratuita e facilitada. Para o empresário, isso significa que seu cliente ou funcionário pode retirar a permissão que deu, a qualquer hora, sem burocracia. E sua empresa deve estar preparada para isso. Como sua empresa deve gerenciar a revogação do consentimento? Canais simples e acessíveis. Sua empresa deve oferecer canais simples e visíveis para a revogação. Por exemplo, um link de descadastrar no rodapé de todos os e-mails de marketing. Uma opção clara nas configurações de privacidade de um aplicativo ou site. Ou um canal de atendimento específico para solicitações de dados, como o e-mail do DPO. Parada imediata do tratamento. Uma vez que o titular revoga o consentimento, sua empresa deve parar imediatamente de tratar os dados. Isso não significa que ela vai apagar todos os dados do titular, pois pode haver outras bases legais para a manutenção de algumas informações, como dados fiscais para cumprimento de obrigação legal, ou dados necessários para a execução de um contrato ativo, informação clara sobre consequências. Sua empresa deve informar claramente ao titular quais as consequências da revogação do consentimento. Por exemplo, se ele revogar o consentimento para receber a newsletter, ele simplesmente deixará de receber LA. Se ele revogar o consentimento para o uso de dados em um aplicativo, talvez algumas funcionalidades dependentes desse consentimento deixem de funcionar. Essa clareza evita frustrações e mal-entendidos. Registro da revogação. Mantenha um registro de quando e como o consentimento foi revogado. Isso é parte do princípio da responsabilização e prestação de contas e serve como prova de que sua empresa agiu corretamente. Imagine,
Um cliente que se inscreveu para receber suas promoções por SMS decide que não quer mais. Ele envia um SMS com a palavra sair ou clica num link de descadastro. Sua empresa deve ter um sistema automatizado ou um processo manual que garanta que o número dele seja removido da lista imediatamente. Se você continuar enviando mensagens, estará descumprindo a LGPD e irritando seu cliente. É importante ressaltar que a revogação do consentimento não torna ilegal o tratamento de dados que foi feito antes da revogação. Ela apenas impede que o tratamento continue a partir daquele momento, com base no consentimento. Respeitar esse direito é fundamental para manter a confiança e evitar que sua empresa seja vista como spam ou desrespeitosa com a privacidade. Boas práticas na gestão do consentimento. Para as empresas, a gestão do consentimento é um processo contínuo que exige atenção, transparência e tecnologia. Adotar estas boas práticas não só garante a conformidade, mas também fortalece a relação com seus clientes. Mapeamento de dados detalhado. Antes de tudo, saiba exatamente quais dados sua empresa coleta, para que finalidade, qual a base legal para cada um e onde eles são armazenados. Isso ajuda a identificar onde o consentimento é realmente necessário e onde outras bases legais podem ser aplicadas. Um bom mapeamento é a fundação de toda a sua estratégia de LGPD. Termos de uso e políticas de privacidade acessíveis. Disponibilize documentos que expliquem de forma acessível, clara e objetiva como os dados são tratados, quais são os direitos dos titulares e como exercê-los. Esses documentos devem ser fáceis de encontrar no seu site, aplicativo ou em qualquer ponto de contato com o cliente. Treinamento contínuo da equipe. Garanta que todos os colaboradores que lidam com dados pessoais entendam a importância do consentimento. Saibam como obtê-lo e gerenciá-lo corretamente e como lidar com as solicitações de revogação. O erro humano é uma das principais causas de não conformidade. Plataformas de gestão de consentimento. Considere a implementação de uma plataforma de gestão de consentimento em seu site ou aplicativo. Essas ferramentas automatizam a coleta, o registro e a gestão dos consentimentos, facilitando a conformidade e a prestação de contas. Revisão periódica das práticas. O cenário da privacidade de dados está em constante evolução. Revise periodicamente suas práticas para garantir que elas continuam alinhadas com a LGPD, com as diretrizes da ANPD e com as expectativas dos seus clientes. A conformidade é um processo contínuo, não um projeto com fim. Contratos com terceiros. Se você compartilha dados com fornecedores, certifique-se de que seus contratos incluam cláusulas de proteção de dados, que exijam que eles também estejam em conformidade com a LGPD e que respeitem os consentimentos que você obteve. A responsabilidade é compartilhada. O consentimento é muito mais do que uma formalidade legal na LGPD. Ele é a base da confiança que seus clientes depositam na sua empresa. Ao gerenciar o consentimento de forma ética, transparente e eficiente, sua empresa não só cumpre a lei e evita multas pesadas, mas também constrói uma reputação sólida, fortalece o relacionamento com seu público e se diferencia no mercado. Em meu livro LGPD, comentado artigo por artigo, Descomplicando a Lei Geral de Proteção de Dados, explico todos os artigos da lei, comentando os artigos, apresentando o objetivo da lei e a referência com a Constituição Federal, com aplicações práticas, apresento exemplos. Dessa forma, facilito o entendimento da legislação. Lembre-se, a LGPD não é um obstáculo, mas uma oportunidade para elevar o nível de governança e ética do seu negócio. Invista na gestão do consentimento e colha os frutos de uma relação duradoura e de confiança. No próximo vídeo, vamos falar sobre a LGPD na prática. Passos essenciais para a adequação da sua empresa. Se você quer um guia prático para iniciar ou aprimorar seu processo de conformidade, este vídeo será indispensável. Não perca! Se você gostou deste vídeo e percebeu a importância do consentimento para o seu negócio, deixe seu like, compartilhe com outros que precisam dessa informação e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Clique no sininho para receber as novidades e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!